Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal, mais um canal de inbox para vocês, tá bom? Eu tinha prometido que ia juntar todos os materiais que tá chegando aqui e depois iria fazer um vídeo para vocês em novembro, porém, a gente vai chegando materiais importantes, a ansiedade vai batendo, a gente vai logo querendo abrir os materiais para poder ler e ao mesmo tempo fazer também uma apresentação para vocês, tá bom? Então, o vídeo de hoje é sobre o inbox de dois materiais extremamente importantes que chegaram aqui para nós. Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe para o número possível de pessoa, deixa seu comentário aqui embaixo e vamos para o nosso vídeo importante de hoje. Lembrando para vocês que nós estamos aqui no nosso canal fazendo uma série de vídeos sobre a Bíblia diz, ou o que a Bíblia diz sobre alguns determinados temas polêmicos da Bíblia Sagrada, tá? Já temos disponível aí no canal sobre Gênesis capítulo 6, que falamos sobre a questão dos anjos, né? Caído lá em Gênesis. E agora, na próxima segunda-feira, nós teremos um novo vídeo também disponível no canal. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui no comentário aqui, ou ver se consigo deixar no encarte para você. Depois de serviço, assiste o vídeo lá sobre os anjos, no capítulo 6 de Gênesis. E próxima segunda-feira nós temos um vídeo sobre divórcio, novo casamento à luz da Bíblia Sagrada. Então, chegaram aqui dois materiais da Amazon. Vocês que me acompanham sabem que eu só adquiro material da Amazon por conta da confiabilidade da entrega e como também do preço do material, tá? Sempre estou pegando materiais que estejam, né, que estão em promoção na Amazon. Então, por isso que eu sempre trago mais da Amazon do que de outra distribuidora ou de outra livraria que está disponível aqui no nosso Brasil. Era para ter vindo em caixa, né? Mas a Amazon estava fazendo aí, colocando em sacos. Já foi o primeiro. Aqui é uma obra da Thomas Nelson Brasil, uma coleção muito interessante do Kevin Van Rosen. Kevin Van Rosen, ele é um grande escritor, ele é um grande catedrático, ele tem até mesmo aquele livro O que o Texto Diz, ou alguma coisa assim, eu não tô lembrado do tema, mas é um livro muito importante da editora Vida é da Vida Nova. Vou colocar a foto aí para vocês verem aí, tá? E é interessante as obras do Kevin Van Rosen, e essa aqui tá em minhas mãos é Hermenêutica Pura e Simples, transfigurando o que significa ler a Bíblia teologicamente. Uma obra da Thomas Nelson Brasil, um clássico instantâneo da hermenêutica bíblica. Olha isso, uma obra de mais de 400 páginas, se me falha a memória, tá? Mais de 400 páginas, ó. Em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis apresentou o saguão da fé cristã, os princípios essenciais que caracterizam o cristianismo e conectam os diferentes cômodos da casa de Deus, representados pelas diversas tradições cristãs. Neste livro, Kevin Van Rosen propõe fazer pela hermenêutica bíblica o que Lewis fez pela fé cristã em geral. Ou seja, ele está se inspirando no livro Cristianismo Puro e Simples, que é muito famoso, C.S. Lewis, e trazendo a temática da hermenêutica dentro desta pedagogia de simplificação, tá? Por que a hermenêutica é importante para o desenvolvimento de um bom sermão? Porque a hermenêutica ela extrai do texto aquilo que o texto está querendo falar, aquilo que o autor desejou falar e aquilo que a mensagem do evangelho verdadeiramente está falando. Então, quando você tem um controle da hermenêutica junto com as técnicas da exegese, você consegue trazer um sermão extremamente bíblico, um sermão limpo e sem nenhum fio de pensamentos heréticos ou pensamento contrário, tá bom? Então, esse livro ele é de suma importância. A Thomas Nelson ela tem uma altíssima qualidade quando se fala em material, tá? Em questão de material, eu acredito que ela bate quase de frente com a edição de Vida Nova. Não é semelhante, a Vida Nova está superior a todas as outras em questões de materiais, tá? Qualidade de material. Mas a Thomas Nelson ela está entrando no mercado brasileiro com essa dinâmica de materiais de altíssima qualidade, tá bom? E também trazendo obras de um peso muito grande. E esta é uma dessas obras que tem um peso gigantesco. Ó, aqui na contracapa diz assim, ó, a variedade de interpretações da Bíblia, mesmo dentro de uma única comunidade de fé, a pluralidade das comunidades interpretativas, denominacionais, disciplinares, históricas e globais, cada qual com seu próprio quadro preferencial. Em resposta, Von Rosa apresenta uma hermenêutica cristã pura e simples, uma abordagem teológica que lê as escrituras com e para o povo de Deus,
de ontem e de hoje, no Oriente e no Ocidente, do Norte a Sul. Para fundamentar essa proposta, o autor recorre aos relatos da transfiguração de Jesus, um momento-chave na economia da revelação divina, sugerindo que a interpretação espiritual ou figural, né, não nega nem distorce o sentido literal das escrituras, mas o glorifica. Este livro é essencial para quem deseja compreender o que significa ler a Bíblia teologicamente, mais do que um manual de interpretação. É um chamado para que a igreja e a academia desenvolvam culturas de leitura capazes de sustentar unanimidade na diversidade, o tipo de comunhão que uma hermenêutica cristã pura e simples torna possível. O segundo livro que eu tenho aqui em minhas mãos aqui, eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu guardar esse. Deixa eu ver se eu acho esse aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Já foi? Esta é uma obra extremamente importante na área da escatologia dispensacionalista. É isso mesmo. Existem uns pensamentos aí a qual falam que a igreja substituiu Israel através dos anos, principalmente na mudança da época da lei para a época da graça. Só que eu não creio desta forma. Eu creio que Israel ainda existe como Israel, porém um Israel caído, tá? Porque quando Deus faz um pacto com Abraão, o pacto que Deus faz, quando ele coloca os animais partidos de um lado para o outro, o texto diz que quando você se faz um pacto como este, é por os dois passarem no meio daquele pacto, tá bom? E ali daria uma aliança de que os dois têm que permanecer no mesmo propósito. Se um falhar, o pacto era quebrado. Então o texto diz que Deus coloca Abraão para dormir e Deus passa sozinho lá no meio daquele pacto de aliança, fazendo um pacto unilateral, ou seja, sem a necessidade de Israel continuar fazendo a vontade do Senhor para que Deus possa cumprir a promessa na vida de Israel. Então, por isso, eu creio que Israel continua sendo o mesmo Israel, porém caído, tá? Então, este livro ele é importante e será lido agora e em próximo mês eu faço uma apresentação mais detalhada dele, que é A Igreja Substitui Israel, uma avaliação teológica de Michael Vlach, que é da editora Pelegrino. Esta editora, eu acredito, ela é aqui de Fortaleza, Ceará, tá? Editora Peregrino, uma obrazinha de 200 e poucas páginas, não é tão grande, é pequena, tá bom? Ó, a Igreja Substitui Israel. A relação entre Israel e a Igreja continua sendo um tópico controverso guiado por uma questão. A Igreja substituiu, suplanta ou cumpre o papel da nação de Israel no plano de Deus? Ou Israel será salvo e restaurado com uma identidade e função única? Michael Vlach sustenta a última posição, em que a Igreja substitui Israel ao avaliar a doutrina da teologia da substituição, também conhecida como supersessionismo. Através da história, ele constrói, no fim das contas, um argumento coeso em favor da posição não supersessionista, fazendo uma investigação cuidadosa dos quais importantes questões hermenêuticas e teológicas concernentes a relações Israel e Igreja, e sem permitir que discussões sobre o antissemitismo influenciem o debate. O Vlach explica com detalhes iluminadores por que existem razões escriturísticas contundentes em ambos os testamentos para crer em uma futura salvação e restauração na nação de Israel. Esse tema é importante porque antigamente esse tema estava voltado somente na questão escatológica, tá? Na visão escatológica. Porém, o tema de Israel permanecer sendo Israel hoje já passa a um grau muito terrível, que é o grau do antissemitismo, tá? Algumas pessoas que são de linha esquerdista política, eles não querem acreditar que Israel seja o Israel de Deus, que na verdade o Israel hoje é uma nação corrupta, uma nação caída, e aí eles entram para a questão da área da Palestina, né? Então eles ficam nessa disputa se a direita é a favor de Israel, a esquerda do lado da Palestina. Então isso traz um grau muito perigoso, porque Deus disse para Abraão: aquele que te abençoar eu abençoarei, e aquele que te amaldiçoar eu também amaldiçoarei. Então Israel não é uma nação comum, né? O Brasil é uma nação comum, entre outras, é uma nação comum. Israel não. Israel é uma nação escolhida e sustentada por Deus. Como disse lá em Isaías: quem te criou, Jacó, e quem te sustentou, Israel. Então, Israel é uma nação escolhida pelo Senhor, criada por ele, sustentada por ele, e somente ele pode tratar com ela.
Então, quando você persegue a nação de Israel, automaticamente está perseguindo ao eterno, né? Então, isso vai ter consequências futuras. E na visão escatológica, nós acreditamos, segundo as Escrituras, que Cristo virá em defesa de Israel. Aí a pergunta é: qual Israel? A igreja? Não, o Israel como povo, nação, tá? Paulo diz que eles estão caídos, mas eles vão se levantar, eles vão ser restaurados, Israel vai ser restaurado. E Daniel, no capítulo 9, versículo 24 em diante, fala sobre as 70 semanas, e essa 70 semanas ela é exclusiva para Israel. Restaurar Israel, trazer a santidade, purificar Israel do pecado, e sucessivamente, tá? E o anticristo, ele vem exclusivamente para ferir Israel como nação. Então, o Israel como nação existe. Então a igreja não substitui Israel. A igreja não entra no plano de Israel, no lugar de Israel. A nação continua de pé e é por isso que esse livro é extremamente importante e essa temática é importante no âmbito da igreja, né? Para que os irmãos não possam cair nessa leseira de querer ir contra Israel, acreditando que ela não seja mais a nação de Deus, enquanto a verdade continua sendo a nação de Deus, porque o pacto que o Senhor fez foi com ele mesmo, tá? Independente da nação permanecer fiel ou não, e Deus cumpre todas as palavras que ele tem dito. Como disse através da boca daquele profeta, né? Porventura, falando do Senhor, prometendo o Senhor, ele não vai cumprir? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus disse que Israel é sua nação, ela continuará sendo sua nação, independente do que possa acontecer. Então, foram duas obras que chegaram aqui para nós. Hermenêutica Pura e Simples, do Kevin Van Rose, transfigurando o que significa ler a Bíblia teologicamente, tá? Muito bom. E A Igreja Substitui Israel, de Michel Vlach, que é também um ótimo livro da editora Pelegrino. Então, você pode estar adquirindo em qualquer site aí, Amazon, qualquer outra livraria, não importa qual seja, o importante é que você possa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Não se esqueça, segunda-feira nós temos um vídeo muito importante sobre a série O que a Bíblia diz sobre.